Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Para mim é uma renovada alegria retornar a essa casa, já por terceira ou quarta vez. Obrigado. E hoje, em especial, nós travaremos uma reflexão acerca da depressão à luz da doutrina espírita, porque, em verdade, ser espírita é algo que eu, Carvalho, falo que não é para quem quer, é para quem está pronto mesmo, porque não é fácil. A doutrina espírita, às vezes, nos traz verdades que chocam muito com as nossas convicções, com os nossos interesses, com os nossos atavismos, com as nossas verdades próprias, e nos convida a mudanças, a reformas, que nem sempre são fáceis. E às vezes são verdades descortinadas, que nos convidam a sair da nossa bolha, da nossa caixinha, e que podem ser dolorosas. Mas Jesus disse: na vida só tereis aflições. Essas aflições que Jesus disse, ao contrário que às vezes alguns espíritas imaginam que a vida é um eterno sofrimento e que deve ser assim e não é de verdade, é porque na vida tudo é aflição. Quando nós nascemos, é uma aflição o nascimento. Os aprendizados que vêm a partir daí, o andar, a fala, são constantes aflições. Depois que nós aprendemos a caminhar, que vamos estudar, são aflições. A adolescência, então, nem se fala, é uma completa aflição. A escolha do curso universitário, ou da carreira profissional, o casamento, os filhos, são sempre aflições. Então é dessa aflição que Jesus diz que nessa vida, de um mundo de provas e expiações, estaremos às voltas a essas diversas aflições. Mas o fato é que nós, às vezes, perante as aflições e perante as cobranças da vida, agimos como verdadeiros adolescentes. Aquele adolescente que está lá pachorrento, não quer saber de muita coisa, que se depender dele ele fica só nas redes sociais ou no videogame, deitado o dia inteiro. E quando os pais o chamam à responsabilidade, à necessidade de sair daquele marasmo, de buscar algo diferente, ele fica nervoso, ele se revolta e às vezes até agride pais. Muitos de nós, perante a vida, somos como adolescentes, que queremos viver na vida como se fôssemos uma ilha de paz em volta ao turbilhão de problemas naturais da vida. E quando nós somos chamados à responsabilidade, principalmente quando nós somos chamados à responsabilidade frente à lei de causa e efeito, nós nos revoltamos, nós nos entristecemos, e se não cuidarmos disso, caímos em depressão. Então é disto que fala a depressão. Essa doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já virou uma pandemia, já se alastrou para o mundo todo, e que agora, em 2020, as projeções são que 20% da população terá depressão diagnosticada. Isso quer dizer que se tivermos aqui hoje em 300 pessoas, seguramente 60 pessoas aqui teriam depressão diagnosticada. E é uma doença muito cruel, muito dolorosa, e que não escolhe gênero, raça, classe social. O ator Jim Carrey, aquele que faz filmes de comédia, deu uma entrevista recentemente e anotou sobre a depressão dele. Há picos e vales, mas eles são sempre cavados e suavizados para que você sinta um permanente desespero e fique sem respostas, mesmo que viva bem. E quando eu li isso, eu me lembrei de um caso. Eu sou arquiteto urbanista e um tempo atrás eu fui convidado para participar de um projeto para um grupo italiano,
um grupo muito grande que tem grandes investidores. Eu morei quase 10 anos em Mineiros e foi lá que eu exerci esse trabalho. E eu me lembro que numa dessas coincidências da vida, eu deveria ir para o Rio de Janeiro, porque eu tenho família lá, e chegou um desses investidores, que é um rapaz jovem, 30 anos, veio com a namorada, e depois de fazer tudo o que tinha que fazer, ele comentou comigo que iria depois para o Rio. E eu disse, é mesmo, eu estou indo para lá daqui a 2 dias. Ele falou, que bom. Então seria bom que de repente você me mostre a cidade. Eu conheço o Rio relativamente bem. Nós então combinamos 3 dias depois nos encontrar lá. E ele queria conhecer pontos turísticos e tudo mais. E naquela primeira noite, nós fomos ali para o bairro de Laranjeiras, próximo aos Arcos da Lapa, onde tem uma miscelânea de opções da noite, principalmente a noite típica carioca. Um lugar que hoje, domingo, nesse momento, várias ruas já estão fechadas, tomadas por mesas, por pessoas. E lá, sentado num restaurante, num dado momento, a namorada dele pede para ir ao banheiro e sai. E ele vira para mim e fala assim, eu não sei por que eu estou te falando isso, mas eu queria te dizer da minha dor, e hoje em particular muito grande. Eu estou aqui louco para ir embora. Embora eu queria estar aqui. Fui eu que pedi para estar aqui. E começou a narrar a história dele. Falou, Carvalho, eu pago as minhas contas com cartão de crédito do meu banco. Ele é dono de um banco em Samarino. E lá, meu pai me coloca para viajar o mundo com a desculpa de prospectar investimentos, mas eu estou viajando o mundo para me encontrar. Ele pegou o celular e abriu e falou, olha isso aqui, ó. Fotos num safari na África, fotos passeando de camelo na cidade do Cairo, em frente à Esfinge, em frente à pirâmide de Gizé. E ele disse, eu conheço o mundo todo, eu não tenho problemas, mas eu vivo uma dor muito grande. Uma dor muito grande que eu te confesso, que eu estava pensando seriamente após essa viagem, voltar. San Marino é uma república dentro da Itália, assim como o Vaticano. Voltar para San Marino e me matar. Eu não tenho paz. Ela, obviamente falando da namorada, não me ama, não está comigo por mim. Ela está comigo por causa do meu dinheiro. Ela está comigo por conta das coisas que eu proporciono a ela há 8 anos. E chorou como criança. Aí eu entendi as coincidências da vida. Ela voltou toda alegrinha, sambando, preocupada apenas com as caipirinhas que ela estava tomando, com as compras que ela faria no outro dia. E nós ficamos ali conversando por 3 horas. Demonstrando que a depressão não faz distinção nenhuma e que nenhum dinheiro às vezes compra paz. Até mesmo porque quando a gente conversa sobre depressão, muita gente fala que antigamente não existia tanto isso. Hoje tudo que se fala é depressão, e não é bem assim. Antigamente às vezes não existia as pesquisas que existem hoje, a mídia que existe hoje, mas a depressão é muito mais antiga que a gente imagina. Os primeiros registros datam do século IV a.C., quando Hipócrates, o pai da medicina, cunhou a palavra melancolia para descrever a depressão, dizendo que o homem, a pessoa, o ser humano, tem a vida como as 4 estações do ano, vive o verão, o outono, a primavera, o inverno, a primavera. Isso é porque ele não falou das mulheres, né? Que às vezes com a TPM vive um inverno maior. Mas o fato é que no mesmo século, Aristóteles anota: porque na razão todos os homens, de exceção na filosofia, na política, na poesia ou nas artes, são manifestamente melancólicos. Porque acreditava que a melancolia era típico de pessoas extremamente inteligentes. E esse pensamento varou os séculos, passou a vinda de Jesus,
E no século IV, depois de Jesus, mais ou menos 100 anos depois que o imperador Constantino, num canetaço, num decreto, resolve reunir todos os cristãos embaixo de uma bandeira única, de uma religião que para ele deveria ser universal e que deu o nome de católico, portanto, criando aí a Igreja Católica. 5.600 monges se retiraram para o deserto da Síria, para o deserto do Egito, e lá construíram mosteiros, com a ideia de que, se isolando do mundo, poderiam ficar longe dos pecados, das tentações, e ali se dedicar a Deus. Mas o problema é que lá, isolado nos desertos, eles começaram a desenvolver uma melancolia muito forte, uma angústia muito forte, que os bispos começaram a dizer que não, aquilo não era uma doença, não era um problema, aquilo era influência do demônio, para fazer com que eles desistissem do seu apostolado e pudessem voltar para as coisas mundanas. Aí a depressão ganha uma questão mística, onde para muitos religiosos é uma questão relativa ao demônio, que eles chamavam de demônio do meio-dia. Passam-se os séculos, e na Europa, precisamente na França do século XIX, a mesma Paris da época de Kardec, a melancolia era associada ao romantismo. Porque não se conhecia, por exemplo, a TPM, dizia que as mulheres viviam um constante romantismo. Que os principais artistas, quando estavam românticos, compunham suas melhores peças, escreviam seus melhores livros, faziam as suas melhores esculturas ou obras de arte. Até que vem o século XX, vem a criação da psiquiatria e, finalmente, cunha-se o nome depressão. Analisando isso tudo, se percebe que ela tem umas características diferenciadas. E o nome depressão vem do latim de primere, o prefixo de, que quer dizer baixo, primere, comprimir. Então, depressão quer dizer apertar para baixo, comprimir para baixo. Porque é o que as pessoas com depressão descrevem, um aperto que busca, que empurra para baixo. Mas essas tristezas não são de todo ruim, porque, segundo Joana de Ângeles, a insatisfação ela é útil ao progresso, porque se fôssemos completamente satisfeitos, jamais procuraríamos a evolução do mundo. Então, na verdade, a depressão fala de sentimentos que é caracterizada principalmente pela incapacidade, pela falta de prazer por tudo, pelas coisas, a chamada anedonia. Porque depressão não é só tristeza. Muita gente imagina que depressão é só ficar triste, e não é. Mas, na verdade, ela é uma doença extremamente difícil de se diagnosticar. E com um leque de sintomas tão largo que faz com que os especialistas mais modernos digam que a depressão verdadeira hoje não é, digamos assim, tão normal quanto as pessoas imaginam, justamente pela confusão que se faz e pela dificuldade de diagnose. Se você vai, por exemplo, no laboratório e faz lá um exame de sangue de glicemia em jejum, os números daquele exame demonstram se as suas taxas estão boas, ou se você está com um pezinho dentro ou já está com diabetes. Se você tem aí uma lesão em algum osso, em algum ligamento, em alguma articulação, o ortopedista te pede um exame de imagem e ali você consegue tranquilamente diagnosticar, mas a depressão não. Porque a depressão ela não se instala num órgão, não existe nenhum marcador biológico que em qualquer exame determina que você está com depressão. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que várias medicações ou doenças trazem reações e sintomas muito parecidas com depressão. A anemia profunda, que é a falta de ferro no organismo, por exemplo, causa apatia, moleza. E não é depressão. O hipotireoidismo causa também essa fraqueza, esse desânimo, né? As disfunções hormonais do TSH, hormônio T3, T4, a própria TPM.
causam também sintomas extremamente parecidos com depressão, e não é. A falta da cianocobalamina, a vitamina B12. Quem faz quimioterapia, verminoses graves e agora recentemente uma doença ainda um pouco desconhecida, mas que já está virando moda porque muita gente está descobrindo que tem, a doença celíaca, que é a intolerância a glúten, que causa tristeza, que causa apatia, que causa desânimo, muito similar à depressão, e não é depressão. Então, na verdade, os especialistas falam que para diagnosticar a depressão você precisa ter esses sintomas por mais de 15 dias, de preferência até por 3 meses, porque às vezes acontecem problemas, como por exemplo, a pessoa busca o SUS e chega lá, encontra geralmente um médico recém-formado ou com pouca experiência, que atende a pessoa com muito tempo, coisa de 1 minuto e meio, 2 no máximo, onde pergunta: o que você tem? Ah, doutor, eu estou numa tristeza profunda. E ali já prescreve um antidepressivo, a pessoa vai para casa, toma, termina, consegue outra receita, toma, e passa muitos anos da vida, às vezes, tomando antidepressivo, e não tinha depressão. É porque o médico esqueceu de perguntar: aconteceu alguma coisa na sua vida? Porque ele ia responder assim: há 1 semana, há 2 meses, meu marido desencarnou, minha esposa desencarnou. Então é natural esta tristeza e não necessariamente depressão. E os sintomas da depressão, então, são os mais antagônicos. Insônia é sintoma de depressão, excesso de sono também. Falta de apetite é sintoma de depressão, excesso de apetite também. Tristeza é sinônimo de depressão, excesso de alegria também. Percebe a dificuldade? Mas existem sintomas clássicos e mais fortes, como a falta de libido, que é uma das principais, e como eu disse, a anedonia, que é a principal característica porque dá-se como a perda total pelos prazeres da vida. E quando a pessoa procura um médico, geralmente ela já está com esses sintomas há muito tempo. E é importante nós entendermos isso. Porque pessoas com depressão geralmente sofrem muito porque, principalmente familiares e amigos desavisados, chegam e dizem: fulano, levanta daí, deixa de frescura. Reage, faz alguma coisa, você é uma pessoa nova, bonita, tem família, tem trabalho, tem tudo. Sai dessa vida, faça algo. E isso é pior. Porque além da depressão, a pessoa vai desenvolver sentimento de culpa. Porque pedir para um deprimido reagir é a mesma coisa de você pedir para alguém que está com a perna quebrada, reagir, sair por aí dançando, pulando, pedalando, correndo. Não é uma questão de reação, é uma questão de incapacidade. E esse é o ponto principal, porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda sim. E da mesma maneira que quando um país é invadido por um país inimigo, ele reage com as 3 forças armadas, o exército, a marinha e a aeronáutica, o deprimido precisa usar as suas 3 forças armadas: a psicologia, a psiquiatria e a religião. Porque cada uma dessas frentes possui, particularmente, uma maneira diferente de entender do que seja religião, e, portanto, guarda uma maneira diferente de trabalhar o tratamento, de entender a religião, não de entender a depressão, e guarda uma maneira diferente de trabalhar e de tratar a depressão. Vejamos bem, para a psicologia, a depressão ela pode ter causas exógenas, externas ou reativas, e causas endógenas, internas ou não reativas. As causas exógenas, as reativas, são situações que a vida oferece e que faz com que a pessoa reaja fazendo a depressão. A perda de um emprego, a morte de um parente, de um ente querido, de uma pessoa muito querida, uma quebra financeira, uma doença grave. São fatores que a pessoa reage fazendo a depressão. E as causas endógenas ou não reativas são aquelas que vêm de dentro e que a psicologia ainda não sabe explicar. Que diz que a pessoa
que a pessoa nasce com aquela predisposição, o que explica, em alguns casos, o crescente número de depressão de crianças, de adolescentes, de jovens. E ali a pessoa traz aquele vazio interno e precisa ser trabalhado, que dispara a depressão, mas que ainda não tem a diagnose do que quer, do que seja. Por isso que a identificação dos motivos e o equacionamento das influências, ajudando a pessoa através de terapias geralmente longas, lide com essa situação, mas não cura. Ajuda a pessoa a lidar, ajuda a pessoa a identificar, mas não cura. Para a psiquiatria, a depressão não é um transtorno puramente psicológico, até mesmo porque há muitos anos a psiquiatria não fala de doença mental, porque a mente não é um órgão, e não sendo um órgão, não pode ter marcadores biológicos, não pode adoecer. Há muito tempo já se fala que essas, entre aspas, doenças são transtornos. Portanto, a psiquiatria fala que não é um transtorno puramente de ordem psicológico, mas é um transtorno neuropsiquiátrico. É causado por profundas transformações psíquicas que influenciam, que causam grandes mudanças neuroquímicas no cérebro. Hoje já se sabe que o cérebro de um deprimido não é igual ao cérebro de uma pessoa que não tem depressão. Existem transformações profundas, principalmente ali onde existem as alterações das neuroenzimas ou neurotransmissores. Principalmente a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis pela nossa alegria, nossa sensação de prazer, a nossa energia. Que quando ocorre uma baixa, a pessoa cai deprimido. Portanto, a psiquiatria diz que a medicação deve ser sim inserida de maneira equilibrada sobre o tipo de medicação, na dosagem correta e no tempo correto. Porque a CID-11, que é a última classificação internacional de doenças, traz um leque muito grande de tipos de depressão, que vão desde a episódica, que é aquela pessoa que apresenta apenas uma depressão, então aquilo não é considerado depressão, é considerado um episódio. A recorrente, quando acontece mais de uma vez, e a crônica. Ou seja, a psiquiatria já identificou fisiologicamente o mecanismo que causa a depressão, possui medicamentos extremamente eficazes e modernos, mas não cura. Tanto que não cura que existe na CID-11, como existia na CID-10, a depressão crônica. Se ela é crônica, é porque não tem cura. A pessoa passa a vida inteira trabalhando aquilo, lidando com aquilo, aprendendo a medicar aquilo, mas não cura. E para a religião, para que a gente não vá muito longe, ficamos apenas nas 3 principais religiões cristãs. Para o católico é o afastamento de Deus. Por evangelismo, influência direta do demônio ou do Satanás. E para a doutrina espírita, a depressão fala de fatores comuns a todas essas 3 frentes: a psicologia, a psiquiatria e a depressão. Fala sim que a depressão tem o seu disparo externo, interno, que como somos seres espirituais dentro de um corpo físico durante a reencarnação e, portanto, sofremos a influência fisiológica, orgânica, biológica desse corpo, a depressão passa, sim, por transtornos fisiológicos, para que ela seja disparada, porém, pela ordem da mente, do espírito. Porém, por conta de questões genéticas registradas no campo perispiritual. E que também tem a influência do afastamento de Deus e principalmente do demônio. Mas não o demônio que o evangelismo criou. Um demônio que vive dentro de nós, que se chama vaidade e orgulho. Então, para que a gente entenda no ultra mega resumo da síntese, vamos fazer aqui uma análise doutrinária bastante básica
do Espiritismo, que diz que nós fomos criados todos por Deus, individualmente, simples e ignorantes. Simples sem complexidade, ignorantes sem conhecimento, e a partir daí a gente galga todos os reinos do universo, desde o mineral, o vegetal, o animal, o hominal que estamos a caminho do angelical. O problema é que quando nós somos dotados no reino nominal do nosso livre-arbítrio, da razão, das opções, das escolhas, começa o nosso grande problema. Porque como estamos, por exemplo, nesse estágio, no mundo de provas e expiações, muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, nós ainda estamos muito mais próximos das sensações do que das emoções. Muito mais próximos do gosto, da preferência, das coisas sensoriais que a matéria nos proporciona, do que das emoções que a alma depurada nos proporciona. E se a gente for fazer uma análise muito fria de nós mesmos, de como nós somos hoje, talvez nos decepcionamos bastante, porque a gente vai descobrir que nós não somos lá grandes coisas. Muita gente não está evoluída, muita gente está contida. Contida pelas normas sociais, pelas leis. Quanta gente fala, olha, se eu não fosse responder a um processo ou ser preso, eu quebrava aquela pessoa no meio pelo que ele me falou, ou às vezes até matava. Nós temos um orgulho muito exacerbado, uma vaidade muito grande, um ciúme, um nervo, quase tudo. E se somos assim hoje, em pleno século XXI? Imagina 200 anos atrás. Imagina 1000 anos atrás. Imagina 2000 anos. Já participamos de batalhas, já ferimos, já matamos. Puxamos tapete de pessoas para conseguir estar no lugar. Ferimos interesses, prejudicamos. Porque muitas das vezes durante a vida, nossos interesses nos apontam o caminho para cá, o nosso coração nos aponta o caminho para cá e nós acabamos escolhendo o dos interesses. Primeiro eu, segundo os meus, terceiro, se sobrar, talvez, os outros. Mas o problema não é só as nossas atitudes com os demais. Muitas vezes conosco mesmo. Não cuidamos bem do corpo, dessa bênção que é essa máquina perfeita que Deus nos proporciona para singrarmos a grande viagem da reencarnação, para nos ajudar no nosso caminho evolutivo e que a gente maltrata quase que diariamente, através de uma alimentação desregrada, tóxica, venenosa, com muito açúcar, muita gordura. Raramente aqui alguém não curte um churrasquinho mal passado, uma picanha, quase que berrando com aquela capa de gordura. Ou algo que eu particularmente não gosto muito, só salivei, não sei porquê, um pudim de leite condensado com aquela calda. Agora chegando então a Páscoa, muitos se matam comendo chocolate como se tivesse amarrado no toco o ano inteiro. Isso para não dizer do álcool, do fumo, de algumas drogas. Nosso organismo é perfeito, mas imagina você pegar, por exemplo, uma Mercedes-Benz, um dos melhores motores do mundo, e todos os dias você abrir o tanque e depositar ali um pouquinho de areia. Uma pitada de areia todos os dias. Por melhor que seja aquele motor, mais cedo ou mais tarde ele vai fundir. Assim são os nossos corpos. Nós vamos jogando a pitadinha de areia no motor dos nossos corpos através de uma cervejinha de vez em quando, de um whiskyzinho ali, de muito açúcar de cá, muito refrigerante, e de preferência sem exercício, porque exercício cansa, transpira. Eu prefiro ficar deitado em casa, na Netflix, com a pizza de borda recheada e uma Coca 2 litros, trincando de gelada. O problema é que nós estamos fabricando o nosso corpo da próxima reencarnação. E o problema é que todas as nossas atitudes estão sendo registradas na nossa mente, no nosso inconsciente perispiritual. E quando desencarnamos,
e vamos reencarnar, trazemos o código genético registrado no nosso campo perispiritual, e que quando o espermatozoide penetra o óvulo e ali começa a vida, a partir da primeira divisão celular já está impresso o nosso mapa genético. O nosso corpo e as nossas propensões a enfermidades. Ali já está registrado no perispírito praticamente a programação reencarnatória toda. E quando nascemos e começamos a descobrir a vida em nós mesmos, é o ponto. Aqui a doutrina ali com a psiquiatria, falando das propensões genéticas, sim. Eu trago registrado aquilo que eu fiz com o meu organismo. Muitas vezes, grupos de pessoas que têm afinidade para algum tipo de resgate são reunidos embaixo do mesmo teto, no mesmo grupo familiar, com a mesma genética, nesse ponto. Passando pelo que a psiquiatria fala, que quem tem o histórico de depressão na família tem 50% a mais de chance de ser deprimido. E é claro, já está tudo registrado. Mas os fatores exógenos externos também influenciam. Porque daí eu reencarno numa família muito pobre. Mas eu não me considero igual aos meus irmãos, aos meus pais. São muito simples. Eu sou um cara refinado, eu gosto de coisa boa. Não sei de onde, mas eu sou extremamente polido. E esse pessoal que não tem higiene, não tem cuidado, arrota, fala alto, come com as mãos, eu não pertenço a esse grupo familiar. Ou às vezes eu não me lido bem com a minha condição financeira. Eu me formei, eu tenho muitos títulos, mas eu labuto, eu trabalho, eu vivo e não consigo um emprego na minha área, eu não consigo desenvolver a minha profissão. Muitas vezes eu tive que trabalhar de vendedor porque eu não consigo ser quem eu formei. Ou muitas vezes eu olho no espelho e não aceito o corpo que eu tenho. Muitas vezes eu sou obeso, eu sou magro demais, baixo, queria ser alto, sou alto, queria ser magro. Queria ter peitão, bundão, se fosse mulher, ou ser um cara muito forte, com o abdômen trincado. Mas eu sou orelhudo, careca, baixinho, feio. Não. Ou muitas das vezes eu me olho e falo, não, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma mulher, que corpo de homem que é esse? Ou às vezes, eu sou um homem, que corpo de mulher que é esse? E dado a essas circunstâncias todas, eu vivo tristezas profundas e faço depressão. Aqui, a doutrina espírita se alia à psicologia moderna, que diz que a depressão fala dessa insatisfação com as realidades que a vida nos apresenta. O espiritismo fala que a depressão nada mais é do que uma imaturidade espiritual que nos causa os moldes do que eu falei no começo da vida do adolescente, uma revolta perante aquilo que a vida apresentou, que a vida ofereceu. Seja a condição financeira, seja a condição emocional, seja a condição familiar, seja a condição orgânica do corpo, é a insatisfação com algum ponto da vida e que a pessoa não aceita, mas não se passa de lei de causa e efeito, aquela que Jesus nos apresentou lá naquela madrugada no Morro das Oliveiras, às vésperas de ser crucificado, quando orava com seus discípulos, e ele se vira e vê todo mundo dormindo, vai lá, chama atenção, volta a fazer as suas orações, quando vê está todo mundo dormindo de novo. E são acordados pelo barulho de soldados chegando, que pergunta, quem é Jesus de Nazaré? Porque como não existiam redes sociais, fotos, conhecia as pessoas por ouvir falar. E para evitar que alguém se passasse por Jesus para que ele fugisse, a senha era o beijo de Judas, que ao identificar o Cristo, é dada a voz de prisão. E quando vão prender o Cristo, Simão Pedro, que é muito parecido com nós todos, muito esquentadinho, nervosinho, e que invariavelmente andava armado, saca de uma adaga, e imagino eu, Carvalho, que ele quis decepar a cabeça do soldado Malco, que ao desviar, corta a orelha. Jesus então aproveita aquele tumulto e chama todo mundo para correr embora, fugir, não é isso? Não. Placidamente, ele pega a orelha, coloca no lugar, e por assombro de todo cessador, cessa
o sangramento e ela se recompõe, e ele vira para Pedro e disse: Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E deixa para todo sempre a lei de causa e efeito que nós não entendemos. E que quando entendemos, não aceitamos, ou achamos que não serve para nós, serve para o vizinho, para o parente. Se for para mim, tem que ser brando. E quando ela vem na cobrança, nós nos deprimimos. Numa analogia muito grosseira, mas muito precisa, seria como, por exemplo, uma pessoa que não ganha muito bem e que gasta demais. Coisa que eu sei que não acontece nessa casa. E daí a pessoa usa todo o seu limite do cheque especial, estoura o cartão de crédito, compra na notinha, e quando chega a cobrança, se revolta. Não aceita, fala: não, eu não gastei isso tudo. Olha esses juros exorbitantes, isso aqui não existe. O banco está achando o quê? Mas não tem como fugir. Você gastou, você fez a conta, você tem que pagar, achando bom ou ruim. Resta o quê? Procurar o gerente e negociar. E na negociação, a primeira coisa que você perde é o crédito. Faz lá uma parcela que você tem que pagar. Na vida é quase isso. A diferença é que a lei de Deus não é uma lei de cobrança, eu não tenho que pagar nada, ao contrário do que muito espírita diz. Na realidade, a lei de Deus é de reparação. Mas ela é mais ou menos isso. Eu tenho que arcar com as consequências de tudo que eu plantei. Jesus disse: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não existe nenhuma saída. Mas Deus também não nos deixa sozinhos, porque em verdade, Ele não permite com que nós carreguemos um peso maior do que nós suportamos. Portanto, falar que não está aguentando é falácia, porque Deus jamais faria isso. E tanto é verdade que Ele nos permite alguns mecanismos para nos ajudar, como por exemplo a mediunidade. Invariavelmente o deprimido, o depressivo é médium. Kardec disse que todos nós somos médiuns. Isso dá uma polêmica na doutrina, mas o problema é que Kardec disse que nós somos todos médiuns no sentido de interagirmos com o plano espiritual, de às vezes recebemos uma inspiração, um sopro, uma intuição, nesse ponto. Porque a mediunidade mesmo, para ser classificada, tem que ser ostensiva. E o médium e o deprimido quase sempre é. Porque a mediunidade, nesse ponto, ela vem como uma oportunidade de reparação, porque através do trabalho na mediunidade, é o parcelamento do banco, Deus parcela em longas prestações o débito que nós contraímos à vista. E ela vem também como mecanismo de correção, porque o deprimido tem que levar assim uma vida regrada. O deprimido às vezes quer viver na noite, quer tomar todas, quer viver em bando e não consegue. Vai para a noite, dá um tristezão, dá uma angústia, um disparo, chorar, tem que correr para casa, começa a beber, dá uma loucura, tem que correr para casa. Por quê? Porque sintoniza com as entidades sofredoras ali, e como ela já tem o gatilho, dispara e aprofunda a dor. É o recado dizendo: chega, você já errou muito fazendo isso, agora é a hora de corrigir. Tem que corrigir, porque senão só vai agravando, e entra um ponto perigoso, que são as obsessões. Que muitas vezes, como o deprimido está com a guarda baixa, com sensações ruins, com pensamentos pessimistas, negativos, ele sintoniza com aquelas entidades de igual padrão vibratório, sofre, porque atrai também espíritos deprimidos, e recebe influência, às vezes, dos inimigos do passado, que tentam insuflar no deprimido a ideia suicida, e se mata se não se cuidar. Por isso que é necessário buscar ajuda profissional, a ajuda médica, a ajuda religiosa. Porque se precisa trabalhar isso, mas se você procura um médico, o que ele vai fazer? Te passar um antidepressivo, dizer que você tem que descansar, evitar vícios, ter lazer, ter convivência saudável, harmoniosa, gostosa com seus entes queridos, ter hora para conviver com seus filhos, com seus pais, com a sua família. Mas isso são sugestões genéricas, que faz com que a pessoa conviva com a depressão,
como nessa reportagem do Dick Carey, ele anotou mais na frente. Neste momento não tenho depressão. Não há uma experiência de depressão. Eu tive isso por anos, mas agora, quando a chuva vem, fazendo um simbolismo com a depressão, quando a chuva vem, chove, mas passa. Ela não fica mais o suficiente para me deixar imerso e me afogar. Ele aprendeu a conviver com a doença, mas não curou. Porque a cura, na realidade, ela necessita de ações muito mais profundas na alma. E aqui a doutrina espírita se destaca das outras religiões. Porque diz que assim como todas as outras doenças, a depressão é um chamamento, é um aviso. Porque a dor é um aviso. A dor não é obra de Deus, Deus não criaria algo para nos ferir. A dor é resultado das nossas escolhas equivocadas. Mas o principal vem ao soldo da humanidade que vive a consciência de sono, como foi dito aqui na leitura inicial. Eu me lembro de Paulo de Tarso que diz: levanta tu que dormes. E eu lembro de Joana de Ângeles que diz que a grande parte da humanidade vive a consciência de sono, ou seja, as pessoas vivem para comer, dormir e fazer sexo. Vivem apenas para as coisas que a materialidade nos proporciona. E principalmente nesse momento de transformação da Terra. Se você observar, as pessoas nunca foram tão viciadas e viciosas, nunca foram tão materialistas. É uma loucura para se adquirir tudo e vivem com vazio existencial. E vem a dor clamando para que pare e busque as questões espirituais. Joana de Ângeles, que foi contemporânea de Francisco de Assis, porque segundo ela mesma, ela foi Clara de Assis, a Santa Clara da Igreja, ela explicou que alguns biólogos de São Francisco falam até um certo ponto, que quando ele foi para a guerra, ficou preso por mais, não lembro a data, mas ficou preso por muito tempo, até que a família pagou lá um resgate, ele retornou para casa, e passou 1 ano e meio trancado no quarto, muito doente, sofrido. Aqui os biólogos não falam o que ele tinha, mas Joana de Ângeles diz que ele teve depressão. Cuja depressão foi necessária, porque quando Francisco de Assis mergulhou-se nessa noite escura da alma, simbolicamente pôde ver as estrelas, e ali ouvia a voz do Cristo que o chamava para levantar e fazer a grande construção da igreja. Portanto, pegando ainda Saulo, que ainda não era Paulo, que caminhava nas estradas de Damasco para matar o velho Ananias, e as portas da cidade, vindo aquele clarão, o cavalo empina, ele cai, todo mundo foge. Ele cai Saulo e levanta Paulo quando pergunta: quem tu és, Senhor? E vem a voz do meio daquele clarão e disse, aliás, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E ele faz a grande pergunta: o que queres que eu faça? Jesus responde: entra na cidade. Joana de Ângeles faz uma análise muito profunda, dizendo que se entra na cidade pode ter uma leitura diferente. Quando Jesus nos pede para entrar na cidade do nosso interior e fazer a grande identificação daquilo que as dores estão nos clamando, nos conclamando, nos chamando. E a doutrina espírita mostra que Deus não ganha nada nos vendo sofridos, doentes, amputados, encamados, não. Ele nos quer amando. Ele permite a dor para que ela nos acorde, para que ela nos impulsione ao trabalho. Esse trabalho que a doutrina espírita fala, da caridade, da ajuda ao próximo, de sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e fazer algo para o próximo, porque quando nós fazemos algo para o próximo, nós espelhamos no outro as nossas dificuldades e temos a oportunidade, primeiro, em nos sentir melhor, porque o trabalho faz sim as pessoas se sentirem melhor. A Prefeitura de São Paulo leva pela madrugada para o sopão da Prefeitura pessoas que estão já não reagindo a documentação, a medicações, e coloca lá para servir o sopão, para atender as pessoas, os moradores de rua, e o resultado é nítido. Com o tempo as pessoas começam a reagir e muitos saem das doenças graves.
Ao trabalhar, nós mudamos o nosso padrão vibratório, deixando de sintonizar com entidades sofredoras. E ao trabalhar, a gente descobre no outro que aquilo que nós achamos que é ruim, não é tanto assim. Eu posso passar o resto da noite contando histórias disso. Como há pouco tempo, 5, 6 meses atrás, na casa que nós ajudamos no sábado de manhã lá em Jataí, Maria de Nazaré, onde auxiliamos população de periferia com a evangelização dos adultos, dos filhos separados por faixa etária. Servimos o almoço, damos alguns mantimentos para levar para casa, uma criança de 4 anos, uma menina linda, vem abraçado com um saquinho de leite, esse pasteurizado, todo aguado, falando assim: oba, hoje eu vou beber leite, meu gatinho também, porque ele só toma leite quando eu tomo. Porque ontem, lá em casa não tinha nada para comer e a mamãe teve que fazer sopa de papelão para a gente não morrer de fome. E muita gente, às vezes, reclamando da vida que se tem e que não conhece esse lado. Nunca me esqueço. Uma ex-aluna do meu pai, uma adolescente muito linda, por volta de 17, 18 anos, que o procurou chorando, dizendo que estava muito deprimida e querendo se matar, porque, entre outras coisas, ela não conseguia comprar as roupas de marca que as amigas compravam. Meu pai, então, convidou ela, como fazia sempre, para ir conhecer o Hélio. E sempre ele me chamava para ir junto, já desde aquela época tendo cuidado de nunca sair com uma aluna sozinha, para evitar comentários e problemas. E para dar o exemplo para os filhos, que foi assim que ele nos criou. O Hélio era um leproso que existia lá em Jataí, que meu pai ajudou a cuidar por anos, que já conhecia meu pai, sabia que às vezes meu pai levava alguém lá para usar ele como exemplo. E ele gostava disso. E naquele dia nós entramos na casa do Hélio. Uma casa tão grande que toda a casa dele às vezes caberia nesse espaço aqui. 4 cômodos, uma sala pequena. À esquerda um pequeno quarto onde estava ali naquele dia a esposa do Hélio gritando de dor, com câncer ósseo em estado terminal. No quarto da frente, a filha do Hélio. Uma mulher de 40 anos que nasceu toda defeituosa, cega, surda, muda, com retardo mental, que vivia lá grunhindo e que se não tivesse alguém para dar água, comida e trocar a fralda, ela morria à míngua. E à direita o quarto com Hélio. Uma cama com colchão de palha dessa espessura, em cima um toco de homem. Um toco de homem que ali naquele dia, ele não tinha uma perna amputada, a outra era dobrada para trás, onde abaixo do joelho você via os ossos nitidamente, porque uma certa vez, uma das características da hanseníase é a insensibilidade da pele. Ele cego, foi dormir, puxou o cobertor, também não sei porquê, porque não sentia frio. A lamparina veio, que eu também não sei porquê, porque ele era cego. E queima o colchão, queima as pernas. Quando alguém viu, já tinha carcomido tudo e ele ficou com as pernas daquele jeito. Um braço amputado até a altura do cotovelo, no outro braço ele não tinha os dedos. Não existia uma cartilagem, porque a doença havia carcomido tudo. Cego, careca, e tinha o sorriso desdentado mais lindo que eu já vi no mundo. Porque meu pai havia extraído todos os dentes dele, porque ele só tinha dente para doer e infeccionar. E absolutamente nenhuma vez que eu havia ido lá, com todo esse cenário, eu vi o Hélio triste sequer, sempre sorrindo de bom humor, fazendo piada. Ele conhecia meu pai pelo jeito de andar, porque ele carregava um molho de chaves, fazia barulho. A gente chegava e já falava: já vem aquele baixinho velho, careca feio. E quando meu pai dava a senha, ele já sabia: Hélio, eu trouxe uma amiga para te conhecer. E naquele dia, quando ele falou: Hélio, eu trouxe uma amiga para te conhecer, ele falou: calma, Eudes. Antes de você me apresentar, eu quero dar uma notícia, porque hoje eu estou particularmente feliz. O que foi, Hélio? Eu arrumei um emprego. Emprego? Como assim? Sim, eu vou trabalhar. Como, Hélio? Olha para você. E o pior você não sabe, eu vou trabalhar no correio. Você está brincando. Você não presta para nada, você vai trabalhar no correio e vou. Eu vou ficar lá do lado do agente que atende as pessoas, porque quando ele precisar colar um selo na carta, ele molha na minha língua e cola na carta. Não precisa nem dizer qual foi o estado que a menina saiu de lá, como todas as outras vezes.
Fevereiro agora faz 5 anos que meu pai desencarnou. E graças a Deus, como nós, eu particularmente meu irmão, demos continuidade nos trabalhos que ele fazia, sobretudo de vibrações e mediúnico. Meu pai sempre tem manifestado, sempre tem trazido o puxão de orelha que esse sempre nos deu. E há 3 anos atrás, numa manifestação muito particular, que eu já narrei aqui e que hoje não dá tempo, ele nos conclamou, dizendo: meus filhos, muito cuidado com as mentes ociosas, muito cuidado com os tempos ociosos e com a mente vazia. Trabalhem. Nós estamos passando um momento muito tumultuado, que só vai ficar de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Guardem essa frase. Só vai ficar de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. E claro, a gente sempre trabalhou e fomos trabalhar mais. Sem querer fazer autopromoção, posso dizer que eu tenho uma agenda de segunda a segunda, com algum tipo de trabalho em alguma casa, em algum lugar lá no albergue. E eu já pensando que estava bom demais, na última manifestação dele, nos primeiros trabalhos mediúnicos que nós fizemos lá no albergue, ele manifesta e dá uma mensagem, uma das mais longas, quase 10 minutos. Entre elas falando: meus filhos, vocês não sabem o quanto o papai está orgulhoso de vocês. O trabalho de cá está muito puxado. Eu não tenho estado tão próximo, tão presente como eu gostaria, mas não se enganem. Todos nós de cá estamos trabalhando para que esse trabalho assistencial vá à frente. A proteção vem de Deus, a fortificação vem do trabalho. Porém, a hora que ele fala porém, eu já até abaixo. Eu pensei: bom, se ele pedir mais trabalho, eu não vou ter tempo mais para dormir. Porém, meus filhos, precisamos vivenciar cotidianamente o Evangelho. O trabalho fortifica, o Evangelho enobrece, cresce, esclarece. E esta é a mensagem que eu deixo, porque é a principal forma de sairmos da depressão. Trabalhar e vivenciar o Evangelho. Simples assim? Não, não é simples assim não. Porque nós já passamos séculos construindo muitas coisas de ruins que nós enfrentamos. Não vamos resolver rápido, mas precisa ter um começo. E como hoje nós fabricamos a nossa vida no futuro, começamos hoje. Passando uma linha aqui, sem lamentações, sem culpas. João Evangelista disse: o amor encobre a multidão de pecados. Que amor? Eu amo meu marido, a minha esposa, meus filhos? Não. O amor no sentido mais puro. Ele mesmo disse: Deus é amor. Portanto, amar é viver as leis de Deus. Viver as leis de Deus é viver o Evangelho. Então vivamos o Evangelho. Lutemos e trabalhemos, e eu arrisco a falar que os prognósticos piores, à custa da depressão, haverá de cair por terra. E não nos enganemos, nós espíritas temos uma responsabilidade em particular com isso. Desculpe pelo atraso, já estão batendo a mão aqui no relógio, mas é um assunto muito profundo que dificilmente a gente trata tão rápido. Fica aqui então os pontos para as nossas reflexões. A literatura espírita e médica está recheada de informações, basta compulsarmos e procurarmos. Que tenhamos todos uma excelente semana, muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos o nosso irmão Carvalho, que seja bem-vindo à nossa casa.